Tenho 24 anos. 2 dias antes de entregar a minha tese de mestrado, o meu pai partiu meu computador portátil contra a minha cabeça. Foi um momento que mudou tudo. Estava a trabalhar nesse trabalho há 1 ano e meio, e quando o vidro do ecrã se estilhaçou, assim como a minha esperança, senti o sangue escorrer pela têmpora. A minha mãe ria-se num canto, quase como se aquilo fosse uma piada, e o meu pai, com o rosto tomado pela raiva, disse que eu não merecia um futuro, que era apenas uma parasita. Nunca imaginei que o meu amor pelos livros e pelo conhecimento acabasse assim, numa pequena aldeia no interior de Portugal, onde a fábrica têxtil era o coração da vida da comunidade, regulando os dias mais do que qualquer relógio. Chamo-me Mariana Silva e cresci em Vila Nova de Famalicão, um local onde as casas modestas com paredes descascadas e janelas gastas contavam histórias de vidas duras e sonhos esmagados. A nossa casa, pequena e antiga, ficava num beco perto da fábrica onde meu pai, Manuel Silva, trabalhou durante 30 anos. As mãos calejadas e a expressão sempre carrancuda eram marcas do que ele chamava trabalho a sério. Para ele, estudar era um luxo para quem não tinha coragem de suar a camisa. Para os fracos que fugiam da realidade. A minha mãe, Teresa, trabalhava em parte-time numa pastelaria da vila, enquanto cuidava da casa do jeito que o meu pai exigia. Aprendeu cedo a evitar qualquer confronto, porque uma palavra fora do lugar podia transformar o dia numa tempestade de silêncio ou gritos. Muitas vezes, ela juntava-se às zombarias do meu pai sobre os meus interesses acadêmicos, rindo nervosamente para não ser a próxima vítima do seu desprezo. O meu irmão mais velho, João, era o orgulho da família. Abandonou a escola no 10º ano para trabalhar com meu pai na fábrica. Isso é que é vida, dizia o pai, batendo com orgulho no ombro do João nas reuniões familiares. Nada dessas letras, só trabalho honesto. João absorveu estes ensinamentos como uma esponja, repetindo as opiniões do pai e assumindo o mesmo ar carrancudo. Aos 20 anos, já tinha um apartamento e um emprego fixo. O tal sucesso que os meus pais veneravam. Desde pequena, descobri que amar aprender era o meu destino, mesmo que isso significasse nadar contra a corrente. As palavras fascinavam-me, os números escondiam segredos que eu queria desvendar. Fazia experiências científicas na cozinha, perdendo a noção do tempo até que meu pai entrasse, berrando para eu parar com aquelas tolices e não desperdiçar comida. A minha professora do 3º ano, a dona Ana, foi a primeira a notar a minha capacidade analítica. Quando falou comigo numa reunião, os meus pais estavam lá só porque era obrigatório. O meu pai olhava para a parede e a minha mãe assentia com um sorriso frio, esquecendo-se do que a professora dizia antes de sairmos do estabelecimento escolar. Ganhei um concurso de soletração no 5º ano, e o jornal local publicou uma foto minha com certificado, sorridente, rodeada de colegas cujos pais paparazavam o momento. Os meus nunca apareceram. O meu pai alegou que tinha de fazer horas extra. Mais tarde, ouviu dizer ao João que era ridículo celebrar saber soletrar palavras que qualquer pessoa poderia googlar. No 7º ano, o meu projeto sobre a qualidade da água dos riachos locais foi reconhecido a nível regional. A diretora ligou para casa para dar a notícia, mas a minha mãe respondeu com o entusiasmo reservado de alguém a ouvir a previsão do tempo. Quando pedi para me levarem à competição estadual, que ficava a 2 horas de distância, o meu pai riu-se e disse que não iriam desperdiçar gasolina para eu brincar a cientista. A escola secundária tornou-se o meu refúgio. Inscrevi-me em todos os clubes acadêmicos que consegui, ficando até tarde a estudar. O meu professor de português, o Sr. Antônio, emprestava-me livros da sua coleção pessoal, dizendo que a minha mente era excepcional e que não devia deixar ninguém apagar a minha luz. A professora de matemática, a dona Sofia, ficava até tarde a ajudar-me a preparar os exames avançados. Quando me tornei a melhor aluna da escola, a diretora convidou os meus pais para a cerimônia, mas eles não foram. O meu pai tinha planeado uma pescaria com o João, e a minha mãe dizia que tinha dor de cabeça. Lá estava eu, a falar para uma sala cheia de desconhecidos, a lutar para não chorar, enquanto os outros alunos corriam para abraçar os seus pais orgulhosos. Fiquei sozinha até que o Sr. Antônio me ofereceu um diário com uma dedicatória. O teu caminho está apenas a começar. O mundo precisa da tua voz. Foi naquele momento que fiz uma promessa secreta a mim mesma. Seria a primeira Silva a entrar na universidade, não uma qualquer, mas a melhor que me aceitasse. Cada rejeição que recebi dos meus pais só fortaleceu a minha determinação. Fiz candidaturas para bolsas em segredo, usei os computadores da escola para enviar candidaturas, porque em casa não tínhamos internet, e criei um e-mail que eles nunca descobririam. Convenci uma professora a ser o meu contato para evitar que cartas chegassem à casa. Enquanto as minhas colegas mostravam as cartas de aceitação aos pais, eu escondia as minhas debaixo da tábua do chão do meu quarto, lendo-as à luz da lanterna até adormecer. No dia da minha formatura, enquanto a família celebrava, o meu pai perguntou só se eu ia começar a trabalhar na fábrica na semana seguinte.
Quando finalmente lhes contei que tinha conseguido uma bolsa para a Universidade do Porto, o silêncio durou 10 segundos, até que ele atirou o prato contra a parede, dizendo que eu pensava que era melhor do que o trabalho honesto. A minha mãe baixou os olhos e o meu irmão riu, dizendo que eu sempre fora estranha. Naquela noite, fiz a mala com o que tinha, sabendo que o caminho que seguia deixava para trás tudo que conhecia. Cheguei à universidade sozinha, no autocarro intermunicipal, com uma mala e uma mochila. A bolsa cobria a propina e a estadia, mas nada mais. Sem dinheiro para compras, sem computador portátil, sem roupa extra. A minha colega de quarto, a Joana, perguntou se os pais vinham buscar-me, mas eu menti, dizendo que não. A verdade era muito complicada para explicar a estranhos cujas famílias se abraçavam com lágrimas e sorrisos orgulhosos. O primeiro semestre foi uma luta constante. Sem portátil, passava horas no laboratório de informática a escrever trabalhos, enquanto os outros estudavam no conforto dos quartos. Consegui um trabalho a meio tempo na cantina, mas o salário mal dava para as despesas básicas. Para ajudar, comecei a trabalhar também num café perto da faculdade, em turnos à noite e fins de semana. Mas, em outubro, uma gripe forte arruinou o frágil orçamento que tinha, e tive de ligar para casa pedir dinheiro. A minha mãe respondeu com desconfiança, e o meu pai pegou no telefone só para me dizer que queria que eu entendesse o que era responsabilidade. Depois disso, dormi no banco de trás do meu carro durante 2 semanas, alternando com noites na biblioteca da faculdade e banhos no ginásio. Com o tempo, consegui arrendar um estúdio barato fora do campus. A vizinhança não era das melhores, mas era o meu espaço. Apesar de tudo, continuei a destacar-me nos estudos, e a professora Luísa, que me orientava em psicologia, tornou-se a minha mentora. Foi ela quem me sugeriu focar a tese na resiliência acadêmica de estudantes da primeira geração, na dinâmica familiar e nos mecanismos psicológicos que usamos para superar adversidades. A vida acadêmica intensificou-se no mestrado, com mais trabalho e pressão. O meu pai odiava ver-me com portátil, dizia que aquilo me estava a apodrecer o cérebro e que gente que escreve para viver só finge trabalhar. A minha mãe tentava acalmar os ânimos, dizendo que ele só queria o melhor para mim, que talvez um emprego no escritório fosse mais simples e menos estressante. O meu irmão João passou a aparecer mais vezes, sempre interromper-me quando eu estava concentrada, a lembrar-me de tarefas familiares que, para eles, eu devia priorizar. O sono tornou-se um luxo, e as noites em claro viraram rotina. 6 semanas antes da entrega da tese, a minha orientadora pediu uma revisão profunda, e logo a seguir perdi dias de trabalho porque o computador avariou e alguns ficheiros ficaram corrompidos. Estava no limite quando ouvi os meus pais a falarem mal de mim na cozinha, a ridicularizar os meus esforços, a dizer que toda aquela educação era inútil. Enfurecida, trabalhei 20 horas seguidas, decidida a não deixar que me derrubassem. No dia da entrega, a casa era um campo de batalha. O meu pai barrava-me o acesso à internet, subindo o volume da televisão para me distrair. O meu irmão fazia chamadas barulhentas, a mãe insistia para eu fazer pausas para comer e ajudar em tarefas domésticas. Eu resistia a tudo, concentrada até a exaustão. Quando finalmente tentei enviar a tese, a ligação caiu, e o meu pai estava ali, sentado, com a internet a funcionar no quarto dele. Percebi, então, que ele tinha cortado a minha ligação. Tentei aceder ao router, mas ele agarrou-me o braço com força, dizendo que eu não fazia nada na vida além de fingir estudar. Foi quando o impensável aconteceu. Num acesso de raiva, ele arrancou-me o computador das mãos e bateu com ele na minha cabeça. A dor foi instantânea e intensa. O sangue escorria, a visão turvou-se. A minha mãe ria-se, sem fazer nada para me ajudar. O meu pai disse que eu não merecia futuro, que era uma parasita. Ali, no chão da sala, percebi que aquele momento era a linha que eu não podia permitir que cruzassem. Levantei-me, apanhei os cacos do portátil destruído, e saí de casa com o coração partido e a cabeça ferida. No carro, naquela manhã ensolarada, o mundo parecia desabar. O prazo para entregar a tese aproximava-se, e eu não tinha como aceder aos meus ficheiros. Estacionei num parque, deixei as lágrimas correrem, e senti a tristeza de uma vida inteira ser ignorada e desprezada. Mas, no meio do caos, algo em mim reacendeu. Se alguma coisa minha família me ensinou foi a ser resiliente, a lutar até o fim. Enviei um e-mail à minha orientadora, expliquei a emergência, e dirigi-me ao centro de saúde da universidade, onde fui acolhida, medicada e apoiada. A investigação e a justiça começaram a caminhar lado a lado. A universidade deu-me uma prorrogação para entregar a tese, e o departamento de informática conseguiu recuperar a maior parte do meu trabalho. A minha orientadora esteve comigo a cada passo, mostrando-me que a comunidade acadêmica podia ser uma verdadeira família, diferente da que deixei para trás. Meses mais tarde, defendi a tese com distinção máxima. A vitória não foi só acadêmica,
Foi a prova de que a minha força interior era maior do que qualquer obstáculo ou violência. Nos dias que se seguiram àquele ataque brutal, a minha vida parecia andar numa corda bamba, entre o medo, a dor e a determinação feroz de não deixar que aquela violência fosse o capítulo final da minha história. A cicatriz na têmpora, ainda fresca, era uma marca permanente, um lembrete visível do momento em que a minha família tentou apagar-me. Mas dentro de mim, uma chama acendeu-se, e percebi que o que mais me ferira não era só o golpe em si, mas a indiferença da minha mãe, o silêncio cúmplice do meu irmão, o desprezo do meu pai. Tudo isso pesava como chumbo, mas também me fazia querer voar mais alto. A universidade tornou-se meu refúgio, o único espaço onde podia ser eu mesma sem máscaras, sem medo de julgamento ou violência. O Centro de Saúde Universitário, com a sua equipe atenta e acolhedora, foi o primeiro lugar onde senti que alguém se importava verdadeiramente. A enfermeira linda, com seus olhos gentis e palavras suaves, tratou do meu corte com uma delicadeza que me fez sentir menos quebrada. O médico explicou-me que, apesar do golpe forte, a minha cabeça estava a reagir bem, mas que precisava de descanso absoluto, longe de ecrãs e preocupações. Era uma ironia cruel. O meu trabalho, a minha paixão, estava ligado a um portátil que me tinha sido retirado pela força, e agora eu teria de ficar longe dele para sarar. Meu telefone tocou com uma mensagem inesperada da minha orientadora, a doutora Luísa Westfield. Mariana, a universidade aprovou uma extensão para a entrega da tua tese. Podes respirar um pouco. Foi um alívio enorme, como se me tivessem dado um pouco de ar no mar agitado. Naquele momento, percebi que não estava sozinha. Aquele mundo acadêmico que tantas vezes me fizera sentir um peixe fora de água, agora me estendia a mão. Voltar para casa era impensável. A ideia de partilhar o mesmo teto com aqueles que me haviam ferido parecia um castigo insuportável. A universidade ajudou-me a encontrar uma pequena residência para estudantes no centro do Porto, um espaço simples mas meu, onde podia fechar a porta e respirar sem medo. Aquele apartamento modesto, com as paredes brancas e uma janela que dava para a rua movimentada, tornou-se o símbolo da minha liberdade. O cheiro a café na pastelaria embaixo, o barulho dos elétricos a passar, tudo fazia parte de um novo mundo onde eu não precisava de pedir permissão para existir. Os primeiros dias foram de adaptação difícil. A dor da cabeça ainda me acompanhava, e a proibição médica de usar o portátil era uma tortura. Mas a minha mente não parava. A tese, os dados, as entrevistas com estudantes como eu, tudo isso fervilhava na minha cabeça, alimentando a minha vontade de continuar. A minha professora, incansável, visitava-me regularmente, trazendo livros, notas e palavras de encorajamento. Mariana, o teu trabalho é importante. Vais ajudar muita gente a perceber o que significa lutar contra as expectativas e vencer. Não desistas. Aquilo era mais do que apoio acadêmico. Era uma mão amiga que me segurava nos momentos em que eu sentia que podia cair. Foi numa dessas visitas que a doutora Luísa me falou sobre o projeto de investigação que estava a liderar no departamento, focado em estudantes de primeira geração, como eu, que enfrentavam barreiras familiares e sociais. Já pensaste em participar? Perguntou-me, os olhos a brilhar de entusiasmo. A ideia de transformar a minha dor e experiência em algo que pudesse ajudar outros estudantes tocou-me profundamente. Aceitei sem hesitar. Nesse projeto, conheci jovens de todo o país, de várias regiões e origens, cada um com a sua própria luta, mas todos com a mesma determinação inquebrável. Havia histórias de rejeição, de incompreensão, de batalhas diárias contra famílias que não valorizavam o estudo. Mas também havia esperança, amizade e sonhos partilhados. Era como se, finalmente, tivesse encontrado uma tribo, uma família escolhida por mim e para mim. Meu dia a dia tornou-se uma dança exaustiva entre estudos, trabalho e sessões de apoio aos colegas. Trabalhava como assistente de investigação, ajudando a organizar workshops e grupos de discussão, enquanto tentava manter a minha própria vida acadêmica em ordem. A minha alimentação consistia muitas vezes numa combinação improvável de pastéis de nata e sanduíches, e o meu guarda-roupa refletia o pragmatismo da vida universitária. Jeans gastos, camisolas oversized que escondiam o corpo magro, e umas sapatilhas que já tinham visto melhores dias. Mas havia um charme discreto na minha forma de vestir, um colar simples que a minha avó me dera, uma pulseira fina de prata no pulso esquerdo, pequenos detalhes que me faziam sentir mulher, mesmo quando o mundo parecia desabar à minha volta. Medida que os meses passavam, a minha tese avançava, e com ela minha confiança. Aprendi a navegar entre as expectativas acadêmicas e as minhas emoções, a encontrar força nas minhas vulnerabilidades. A minha professora comentava que o meu trabalho tinha uma profundidade rara, uma sensibilidade que só quem viveu aquelas experiências poderia oferecer. Era como se os meus fantasmas se transformassem em palavras, os meus medos em teoria, e a minha dor em conhecimento. Mas nem tudo era luz.
A memória daquela manhã fatídica continuava a assombrar-me, e a sombra do meu pai pairava sempre que a ansiedade apertava o peito. Recebia mensagens do João de tempos a tempos, algumas pedindo desculpa, outras a tentar justificar o injustificável. Aquele gesto de lhe oferecer o portátil novo tinha sido o primeiro sinal de uma mudança inesperada, mas o peso do passado era difícil de esquecer. Ainda assim, a minha decisão estava tomada. Não permitiria que a história se repetisse, nem que ele me puxasse para o abismo de onde tinha escapado. Comecei a trabalhar numa série de palestras e programas de apoio para estudantes com histórias semelhantes à minha. Falava-lhes de resiliência, de coragem, de nunca desistir, mesmo quando tudo parecia conspirar contra nós. Havia algo de profundamente libertador em usar a minha voz para dar força a outros, em transformar o sofrimento em luz. Cada sorriso, cada agradecimento, era uma vitória silenciosa contra os que tentaram calar-me. O ano passou rápido, entre noites em claro e manhãs de sol tímido. Quando recebi o convite para apresentar a minha investigação numa conferência nacional sobre educação e desigualdades, senti uma mistura de orgulho e nervosismo. Ali, diante de centenas de educadores e investigadores, contei a minha história sem esconder as cicatrizes, mostrando que a verdadeira luta não era só acadêmica, mas emocional. A plateia respondeu com aplausos calorosos, mas o que mais me tocou foram os estudantes que vieram ter comigo depois, partilhando as suas próprias batalhas e dizendo que a minha história lhes dera esperança. No entanto, apesar de todo o progresso, um segredo permanecia enigmático. O gesto do João, trazendo o portátil novo, era um quebra-cabeças que não conseguia encaixar. Por que agora, depois de tudo? Será que ele finalmente compreendia a extensão do dano? Ou teria ele os seus próprios motivos, escondidos atrás daquele olhar que agora parecia menos desafiante e mais vulnerável? Havia algo naquela mudança que me deixava desconfiada, uma sombra que não desaparecia. E foi numa tarde chuvosa, quando fechava o meu escritório depois de mais um dia exaustivo, que recebi uma mensagem anônima no telemóvel. Apenas umas poucas palavras, mas que fizeram o sangue gelar nas minhas veias. Nem tudo que parece é verdade. Cuidado com quem confias. O meu coração disparou, e uma sensação de perigo iminente instalou-se. Quem teria enviado aquilo? O que estaria escondido nas sombras do passado que ainda não tinha visto? O futuro, que antes parecia um caminho claro e iluminado, agora apresentava-se envolto em névoa e mistério. A minha história, pensei, ainda não tinha terminado. E eu estava pronta para enfrentar o que viesse, com a coragem que só quem sobreviveu a tempestades conhece. Mas, por enquanto, tudo o que podia fazer era esperar e preparar-me para o próximo capítulo, sabendo que a verdadeira batalha ainda estava para começar. Aquela mensagem anônima foi como um sussurro sombrio no meio da minha nova vida que, apesar de tudo, parecia estar finalmente a ganhar forma. Durante dias, revirei cada memória, cada conversa, cada gesto, tentando perceber a quem poderia estar a referir-se. A desconfiança instalou-se silenciosamente, como uma sombra que se estende mesmo nos momentos mais claros. Não era simplesmente o passado que eu tentava deixar para trás, era algo que parecia querer puxar-me de volta, arrastando-me para um jogo onde as regras eu não conhecia. No entanto, eu não era mais a menina assustada que cresceu entre as paredes apertadas da casa do Silva, onde o domínio do meu pai se fazia sentir em cada palavra e olhar. Aquele apartamento no centro do porto, os corredores da universidade, as horas passadas a trabalhar na investigação tinham me transformado. Vestia uma blusa de seda cor de vinho que caía suavemente pelos ombros, combinada com uma saia preta que delineava as minhas formas de maneira sutil, equilibrando a elegância com a praticidade do dia a dia. Nos pés, uns sapatos de salto médio, confortáveis mas com um toque de assertividade. Afinal, eu estava a construir o meu próprio caminho. Um colar delicado com uma pequena pedra de ametista pendia ao pescoço, um amuleto que me lembrava da força interior que eu tinha descoberto. Apesar do cansaço que se acumulava nos olhos, o brilho da determinação permanecia inabalável. Aquele mistério, aquela ameaça velada, apenas reforçava minha vontade de controlar a minha própria narrativa, de não deixar que o medo governasse as minhas escolhas. Sabia que precisava de ser cautelosa, mas também sabia que fugir não era uma opção. As semanas seguintes foram um misto de rotina e tensão. Continuava a dedicar-me ao projeto de investigação com paixão, encontrando nos testemunhos dos estudantes uma fonte inesgotável de inspiração e força. Os meus dias começavam cedo, numa biblioteca onde o cheiro a papel antigo e café preenchia o ar, e prolongavam-se até o final da tarde, entre reuniões, análises de dados e sessões de orientação. À noite, o meu pequeno apartamento era o meu santuário. A janela aberta deixava entrar o som distante da cidade, e eu sentia-me parte de algo maior, longe dos gritos e da escuridão do passado. Mas o mistério pairava como uma nuvem negra.
Uma noite, enquanto organizava papéis na minha secretária, reparei que o portátil novo, o mesmo que o João me oferecerá, estava ligeiramente deslocado, como se alguém o tivesse mexido. O coração acelerou, e uma mistura de raiva e medo fez-me olhar por toda a divisão, à procura de intrusos invisíveis. A sensação de vulnerabilidade invadiu-me, lembrando-me que, apesar da distância, o passado nunca estava realmente longe. Decidi, então, redobrar a minha atenção. Instalei medidas de segurança no apartamento, troquei as fechaduras e comecei a registrar tudo que me parecia fora do comum. A minha vida tornou-se uma dança delicada entre a normalidade aparente e a vigilância constante. Era como se estivesse a jogar um jogo de xadrez, onde cada movimento podia ser decisivo e a próxima jogada do adversário era imprevisível. No meio desta tensão, a minha investigação progredia com resultados promissores. Descobri padrões comuns entre os estudantes que enfrentavam oposição familiar. A resistência às suas ambições era muitas vezes um reflexo das inseguranças e frustrações dos próprios pais, uma tentativa desesperada de manter o controle num mundo que lhes escapava. Era uma ironia amarga, mas também um convite à empatia e à transformação. Tudo parecia encaminhar-se para um futuro promissor, até que, numa tarde chuvosa de outono, recebi a notícia que abalou a minha estabilidade. O meu irmão João tinha desaparecido. As mensagens que trocávamos tinham se tornado raras, e de repente, o silêncio absoluto. A polícia local abriu um inquérito, e o nome da minha família voltou a surgir nas conversas da vila, como uma sombra que nunca se dissipava completamente. Meu coração apertou com uma mistura de medo, preocupação e algo que eu não queria admitir, uma ponta de culpa. Teria minha decisão de me afastar, de expor a verdade, desencadeado um efeito dominó que agora me arrastava para um abismo desconhecido? O mistério da mensagem anônima, o gesto inesperado do João, o desaparecimento repentino, tudo parecia interligado numa teia que eu ainda não conseguia desvendar. Enquanto procurava respostas, senti novamente o peso da solidão, mas também a força de quem sabe que, apesar de tudo, não podia desistir. A minha jornada estava longe de terminar, e o futuro, embora incerto e carregado de sombras, guardava promessas de revelações e redenção. O relógio da minha vida marcava agora um ritmo novo, mais intenso, mais perigoso. E eu estava pronta para enfrentar cada desafio, para lutar por mim, pelos que amava, e por todos aqueles que, como eu, precisavam encontrar a sua voz no meio do silêncio. Mas, no fundo, uma pergunta persistia, como um eco que se recusa a calar. Quem estava verdadeiramente por trás daquela mensagem? E que segredos ainda estavam por revelar na história do Silva? A resposta estava mais próxima do que eu imaginava, e quando a encontrasse, nada voltaria a ser igual. Aquela pergunta martelava minha mente com uma intensidade quase insuportável. Quem poderia querer mexer comigo assim, de forma tão velada e ameaçadora? A sensação de estar constantemente vigiada tornou-se uma presença invisível no meu dia a dia, um frio na espinha que não desaparecia mesmo quando sorria para os meus colegas ou falava em público sobre a minha investigação. Havia algo de perturbador naquela sombra que me seguia, um mistério que parecia crescer à medida que eu tentava afastá-lo. No entanto, não podia deixar que o medo me dominasse. A minha vida estava a ganhar finalmente um ritmo próprio, e eu recusava-me a voltar a ser prisioneira das inseguranças e das amarras do passado. Vestia-me com cuidado, escolhendo peças que me fizessem sentir poderosa e segura, uma camisa branca de algodão impecável, calças de corte clássico, um par de sapatos de salto que me elevavam, não só em altura, mas em confiança. Um anel simples, uma herança da minha avó, lembrava-me todos os dias da força silenciosa que carregava. Entre as minhas rotinas acadêmicas e os encontros com os estudantes que ajudava, comecei a dedicar mais tempo a investigar o desaparecimento do João. A polícia avançava a passos lentos, e eu sentia que o tempo escapava-me pelas mãos como areia fina. Cada chamada para casa, cada tentativa de falar com os meus pais, era uma batalha contra o silêncio e a negação. A minha mãe evitava o assunto com a mesma frieza de sempre, e o meu pai mantinha-se numa postura de dureza, como se o desaparecimento fosse um problema que não lhe dizia respeito. Foi numa dessas noites solitárias, enquanto revia documentos e mensagens no meu computador, que recebi uma nova pista. Um e-mail anônimo, enviado para o endereço que tinha criado para minha investigação, continha apenas um mapa antigo da nossa aldeia, com um ponto marcado perto da velha fábrica onde meu pai trabalhará durante décadas. O coração disparou, e um frio percorreu minha espinha. Aquele lugar, carregado de memórias e segredos, parecia esconder mais do que eu alguma vez imaginara. Decidi que tinha de ir até lá. A manhã seguinte trouxe um nevoeiro denso sobre Vila Nova de Famalicão, como se o próprio tempo tentasse esconder o que eu estava prestes a descobrir. Vesti um casaco comprido, botas resistentes e levei uma mochila com o essencial: água, uma lanterna, o telemóvel carregado até o máximo.
A viagem de regresso à aldeia foi silenciosa, com o motor do carro a acompanhar o ritmo acelerado do meu coração. Ao chegar, o cenário parecia parado no tempo. A fábrica, agora abandonada, exalava um cheiro a ferrugem e histórias por contar. As janelas partidas deixavam entrar a luz cinzenta do outono, projetando sombras estranhas no chão coberto de pó e detritos. Caminhei com cuidado, os sentidos alerta. Enquanto tentava decifrar o mapa que tinha recebido ponto no ponto marcado, encontrei uma porta metálica semi-aberta, que rangia ao ser empurrada. O interior estava escuro e frio, e o silêncio era quase ensurdecedor. Segui um corredor estreito até uma sala onde, surpreendentemente, encontrei alguns objetos que pareciam ter sido deixados recentemente. Um casaco, um par de luvas, um telemóvel antigo com o ecrã partido. O coração apertou-se-me novamente. Será que o João estivera ali? Ou estaria alguém a tentar deixar pistas para me confundir? Enquanto examinava o espaço, ouvi um ruído distante, um sussurro quase imperceptível que se misturava com o vento. A adrenalina disparou, e senti o corpo inteiro a estremecer. Aquele lugar, que eu julgava abandonado, guardava segredos vivos, e eu estava prestes a enfrentar uma verdade que poderia mudar tudo. Voltei para o carro com o peso da descoberta a pressionar-me o peito. As perguntas multiplicavam-se, e as respostas pareciam cada vez mais distantes. A minha investigação acadêmica tornará-se uma busca pessoal, um caminho que me levava para além dos muros seguros da universidade e do conforto do meu apartamento. De regresso ao porto, tentei manter a normalidade, mas era impossível ignorar o alerta constante no meu peito. No dia seguinte, durante uma reunião com a equipa do projeto de apoio a estudantes, recebi uma nova mensagem, desta vez não anônima, enviada do número de telemóvel do João. As palavras eram curtas, quase um sussurro digital. Não confies em tudo que vês. A verdade está mais perto do que imaginas. O choque foi enorme. O meu irmão estava vivo, e a mensagem continha uma promessa e uma ameaça. A sensação de alívio misturava-se com o medo do desconhecido. O que ele estaria a tentar dizer? Quem seria o verdadeiro inimigo naquela história? E, acima de tudo, estaria ele em perigo? A partir daquele momento, percebi que a minha investigação deixava de ser apenas acadêmica para se tornar uma corrida contra o tempo. A minha vida, a do meu irmão, e talvez a de muitos outros, dependiam das escolhas que eu faria nas próximas horas. Enfrentava agora um dilema cruel. Avançar para descobrir a verdade, mesmo que isso significasse abrir feridas que julgava cicatrizadas, ou recuar para a segurança da ignorância, protegendo-me do que pudesse vir a encontrar. Mas, como sempre, a minha resposta foi seguir em frente. Porque aprender a lutar, a resistir e a vencer não tinha sido apenas um capítulo da minha vida, era a essência da mulher que eu me tornara. E, enquanto a noite caía sobre a cidade, com as luzes a piscarem como estrelas incandescentes, eu sabia que a verdadeira história ainda estava por contar. Que o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam numa teia de segredos, escolhas e coragem. E eu estava pronta para enfrentar tudo, até o fim. A sensação de que algo maior se desenrolava, escondido por detrás das aparências, crescia dentro de mim como um fogo que não podia apagar. O desaparecimento do João, as mensagens enigmáticas, o mapa antigo e a fábrica abandonada, tudo parecia peças de um puzzle que eu ainda não conseguia montar por completo. Mas, ao mesmo tempo, senti uma força nova emergir dentro de mim, uma vontade indomável de descobrir a verdade, custasse o que custasse. Nos dias seguintes, organizei-me para continuar a minha investigação com cuidado redobrado. Evitava falar em excesso sobre o assunto, até porque sabia que havia olhos e ouvidos atentos, prontos a reagir se me sentissem ameaçada. A universidade era o meu porto seguro, mas o mundo lá fora tinha outras regras, outras batalhas que eu teria de enfrentar. Vestia-me com uma mistura de pragmatismo e sutil sensualidade, um vestido justo que delineava suavemente a minha silhueta, com uma cor sóbria que escondia minha determinação, combinado com um casaco de corte clássico que me dava autoridade nas reuniões. Nos pés, uns sapatos de salto médio que, apesar do conforto, me faziam sentir poderosa, pronta para qualquer desafio. Um ligeiro perfume de jasmim acompanhava-me, uma fragrância que parecia afirmar que, apesar das adversidades, eu continuava a ser dona do meu corpo e da minha alma. Num desses dias, enquanto revia documentos no meu gabinete, uma sombra surgiu por trás da porta entreaberta. Era a Dra. Luísa Westfield, a minha orientadora e aliada incansável. Os seus olhos carregavam uma mistura de preocupação e admiração. Mariana, tens feito um trabalho incrível, mas percebo que há algo mais a acontecer. Se precisares de ajuda, não hesites. A sua voz calma era um bálsamo para minha ansiedade crescente. Sabia que podia confiar nela, que não estaria sozinha nesta luta. Mas a verdade era que eu precisava de ir mais fundo, de descobrir quem estava por trás das ameaças e do desaparecimento do João.
As pistas levavam-me a pensar que, por trás da fachada dura da minha família, havia segredos obscuros, talvez ligados ao passado da fábrica e às relações que meu pai mantivera durante anos. A ideia de que o meu próprio sangue pudesse estar envolvido em algo tão sombrio doía, mas não me parava. Certa noite, decidi visitar um antigo amigo da família, o Sr. Antônio, um homem que trabalhará na fábrica e que sempre fora discreto, mas que parecia saber mais do que dizia. Encontrei-o numa pequena tasca no centro da vila, rodeado de um cheiro a fumo e a vinho barato. O seu olhar profundo, marcado por anos de trabalho e silêncio, encontrou o meu com uma mistura de reconhecimento e apreensão. Enquanto compartilhávamos uma bica, comecei a perguntar-lhe sobre os últimos dias do João, sobre a fábrica e sobre o que ele sabia das tensões familiares. O Sr. Antônio hesitou, olhando para a porta como se temesse ser ouvido, e finalmente murmurou que nem tudo é o que parece, Mariana. Há coisas que não deverias querer saber. Aquelas palavras ficaram a ecoar na minha cabeça, como um aviso sombrio. Voltei para casa com o coração apertado, sabendo que me aproximava de algo perigoso. A cada passo que dava, a rede de segredos tornava-se mais densa, e eu sentia que a linha entre aliado e inimigo se tornava cada vez mais tênue. A minha mente não parava de criar cenários, de imaginar traições e revelações que poderiam abalar tudo que eu julgava certo. Nos dias seguintes, a minha atenção redobrou. Instalei câmaras de segurança no apartamento, alterei rotinas e mantive contatos constantes com a polícia, pressionando para que o caso do João avançasse. A universidade oferecia-me apoio, mas eu sabia que, fora das suas paredes, as regras mudavam e o perigo espreitava onde menos esperava. Numa madrugada fria de inverno, acordei com um som estranho no corredor do meu prédio. O coração disparou, e a adrenalina tomou conta do meu corpo. Levantei-me silenciosamente. Peguei na minha pequena lanterna e avancei cautelosamente. Ao virar a esquina, vi uma sombra fugir, um vulto que desapareceu rapidamente pela porta da rua. O pânico e a determinação misturaram-se num turbilhão. Não podia deixar que aquilo me intimidasse. Na manhã seguinte, relatei o incidente à polícia, que aumentou a vigilância no prédio e reforçou a proteção. Mas eu sabia que o verdadeiro perigo não vinha só de fora, e que teria de estar preparada para enfrentar também os fantasmas do meu passado. Ao mesmo tempo, o meu trabalho acadêmico continuava a florescer. As minhas pesquisas sobre resiliência e dinâmicas familiares tornavam-se cada vez mais profundas, e eu sentia que, através delas, estava a transformar a minha própria história, dando voz aos que, como eu, enfrentavam adversidades muitas vezes invisíveis. A cada palavra escrita, a cada dado analisado, sentia que recuperava o controle da minha vida. Porém, o mistério do João ainda pairava como uma nuvem escura. As respostas que buscava estavam perto, mas escondidas atrás de silêncios e meias-verdades. Era uma corrida contra o tempo, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria de enfrentar a verdade nua e crua, mesmo que ela ameaçasse destruir tudo que construía até ali. E assim, entre a luz da esperança e as sombras do medo, eu caminhava, uma mulher feita de cicatrizes e coragem, pronta para descobrir o que se escondia por trás da máscara da minha família. E para finalmente escrever o capítulo que me pertencia, sem que ninguém pudesse apagar.